Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Jonato e nesse vídeo de hoje, continuando ali, a gente está indo para o nosso terceiro vídeo da jornada From Zero to Agent, onde eu vou mostrar como criar um agente conversacional dentro da plataforma da Elastic. Nos primeiros vídeos ali, a gente viu sobre a estrutura do dado e o que a gente vai trabalhar e também como inserir esse dado dentro do Elasticsearch. No vídeo de hoje, a gente vai entender como buscar essas informações dentro do Elasticsearch, né, para poder conseguir extrair já algumas informações de forma mais simples, né, para poder fazer essa análise do dado e transformar isso em informação, beleza? Então, só recapitulando, a gente tinha parado aqui nessa tela, né, onde eu fiz a indexação do meu dado, fiz a atualização dele utilizando um Ajax Pipeline, e também fiz ali a busca, né, desses dados, e aí eu tenho esse retorno, né? Porém, para poder facilitar essa busca, eu vou vir aqui dentro do Discover, vou criar o meu primeiro data view. João, o que que é um data view? Os data views, eles são utilizados para dentro, são utilizados no Kibana para você criar uma representação dos seus índices que você quer buscar quando você vai criar algum tipo de análise, que seja no Discover, que seja no Dashboards, ou que seja em qualquer item, né, dentro do Kibana, os data views utilizam esse facilitador, eles são esse facilitador para você conseguir buscar dentro de um ou mais índices essas informações que estão armazenadas dentro do Elasticsearch para poder conseguir transformar isso em dado visual baseado em qual feature que você vai utilizar. Eu comentei Discover, Dashboard, etc. Tá? No nosso caso aqui é o Discover, e agora a gente vai criar aqui o nosso primeiro data view. Né? O data view ele é criado baseado no nome do índice, né? Então eu vou pegar aqui o índice Bank Transactions, né? Vou colocar o nome aqui do meu data view de Bank Transactions. Vou criar o pattern, né? O pattern é o padrão do nome do índice, né? Eu colei aqui, vocês vejam que ele já deu um match, mas se eu tirar aqui, ele vai falar que não dá. Eu posso trabalhar com wildcards aqui para poder fazer representação dos índices, né? Mas basicamente eu vou colocar o mesmo nome do índice aqui. Timestamp eu vou utilizar o timestamp, e aí eu vou fazer a criação desse data view. Né? Uma vez feito isso, ele já vai voltar aqui para o Discover, selecionando o data view Bank Transactions, e os meus dados, putz, não retornou nada aqui. Olha que legal. Quando eu seleciono a informação de timestamp dentro do meu data view, ele já automaticamente aplica filtros dentro de ranges temporais. Então aqui ele está analisando dados dos últimos 15 minutos. Então, se eu não tiver dado nenhum dos últimos 15 minutos dentro daquele payload que eu inseri, ele não vai trazer nada. No meu caso aqui, eu tenho transações baseadas nos últimos anos nos últimos anos, né? No último ano, né, de dados. Então aqui eu consigo ver todos os dados que foram inseridos. Olha só que legal. Aqui eu já consigo ver a quantidade de registros indexados em determinada data. Então eu já consigo já ter essa visão de bate-pronto, né? Sem precisar fazer uma análise prévia, jogar no documento. Só o fato de eu ter criado esse data view, jogado essas informações para dentro do Elasticsearch e estar apresentando no Kibana, eu já consigo ter essas informações aqui sobre os documentos que foram gerados. Isso é interessante para você identificar possíveis picos de ingestão ou até gap de ingestão, se algum determinado índice parou de indexar dados. Então, somente essa parte visual já te facilita bastante na análise, né? Aqui ele vai separar cada linha daquele documento que eu inseri através do Buck dentro de um documento. Então, se eu expando aqui, ele vai criar uma tabela para mim com cada um daqueles campos e valores naquele JSON que foi criado. Então, a facilidade de visualizar os dados já está bem mais simples. Perdão, já está bem mais simples de fazer essa análise. E aqui eu consigo já aplicar filtros direto nessa visualização. Como, por exemplo, person name igual a Carlos Pereira. Então, se eu clico aqui nesse maisinho, ele já vai filtrar por todas as informações, por todas as transações daquela pessoa. Então, eu consigo ver aqui, ó, já na série temporal, todas as transações geradas pelaquela pessoa que eu acabei de fazer o filtro aqui. Se eu clicar no xizinho, vai voltar ao padrão que estava antes. Outra funcionalidade bacana que já na parte do Discovery é o Field Statistics. Só o fato de eu clicar aqui, ele já vai começar a buscar algumas informações, aonde eu consigo ver, por exemplo, as informações que são indexadas, né? Por exemplo, eu sei que o amount ele está presente em 100% dos meus documentos, o metadado card só está presente em 250 documentos, né? Então eu consigo já ter essa visão de cada uma dessas informações. E aí o bacana é que ele já consegue gerar até a parte de distinctive values para mim. Como assim, João? O que que seria um distinctive values?
Imagina que eu tenho as transações, dentro dessas transações eu tenho o nome das pessoas, eu estou coberto, né, por todos os documentos, existem, né, 300 documentos que possuem esse campo, né, com os valores, só que eu sei que eu tenho apenas 10 valores únicos, né, dentro desses documentos que foram inseridos. Então eu sei que eu só tenho 10 pessoas naquela histórico de transação. E se eu expando aqui essas informações, olha que legal, ele já traz até alguns exemplos, né, de nomes de pessoa que foram indexados, como João Neto, Mariana Silva e Carlos Pereira, né? Então ele já consegue me trazer essa visão. E se eu vier aqui, por exemplo, dentro do Person Account, né, e expandir essas informações que são em keyword, ele já consegue fazer outros agrupamentos para mim e até já me permite criar visualizações. Eu não vou entrar nesse escopo aqui agora de criar visualizações, porque eu quero criar um vídeo mostrando somente essa parte de criação de visualizações para a gente conseguir transformar o dado, que agora a gente já consegue ter um pouco mais de informação relacionada a eles, mas não apenas informação textual, eu quero transformar isso em informação visual. Então, a melhor forma de fazer isso é a criação de dashboards para você conseguir bater o olho e já conseguir fazer uma interpretação de forma mais simples em cima daquele dado, beleza? Então, legal. Voltando aqui à parte de documentos, dentro dos 300 documentos, eu sei que se eu expandir aqui e ver os campos, eu consigo ter essas informações, mas eu consigo também pegar alguns nomes de campo e transformar isso como se fosse numa coluna, né, numa tabela, perdão. O sumário aqui ele traz uma visão geral, mas olha só, tanto que fica mais interessante se eu pego aqui, por exemplo, o person name. Olha só, agora ele já me traz somente o nome das pessoas. Eu posso vir aqui e colocar o valor da transação, o tipo da transação, qual a localização que ele fez e o estabelecimento de destino. Veja que a forma de interpretação do dado ficou ainda mais simples, né? Somente pegando aqui e selecionando isso e transformando numa tabela, eu já consigo ter essa visão de forma bem mais simples, de forma bem mais legível no meu Discover. E eu posso clicar aqui, aplicar os filtros aqui, igual eu comentei, eu posso aplicar os filtros diretamente aqui agora nessa minha tabela, mas também eu posso fazer filtros aqui em cima, como por exemplo person.name.keyword e selecionar o nome da pessoa que eu quero filtrar, como por exemplo, João Neto, que sou eu. Agora ele vai fazer a mesma coisa, ele vai trazer somente as informações do João Neto, né, que eu quero apresentar aqui no meu Discovery. E aí eu posso vir aqui e aplicar, sei lá, somente as transações em São Paulo. Beleza, então com isso eu já consigo ter essas informações no meu Discover de forma bem mais simples e objetiva do que se eu precisasse fazer Ctrl Fs ali no meu documento, ou fazer filtros talvez numa planilha. Aqui eu já consigo ter essa maleabilidade das minhas informações para poder conseguir fazer essas buscas e essas possíveis agregações, certo? E ao final de tudo, ainda se eu quiser, eu consigo vir aqui e exportar isso, por exemplo, num CSV. Aí ele vai gerar o CSV, né, daquele daquela tabela, né? Vou gerar aqui. Beleza, ele está gerando o reporting ali. Depois, se eu clicar ali, eu consigo ver e gerar. Olha só, aqui ele já me dá o reporting. Se eu clicar aqui, ele vai gerar um CSV para mim com aquelas informações. Olha só que facilidade isso me gera, tá? Bacana. Então, assim, tendo essa visão agora sobre o Discover, né, sobre essas informações que eu trouxe agora, assim, Discover tem bastante mais, tem várias outras funcionalidades que eu poderia mostrar aqui, como a parte de filtros, né, aqui em cima. Eu poderia, por exemplo, criar calendários customizados, né? Então, existem várias outras funcionalidades aqui no Discover, porém, eu acho que o objetivo geral aqui é mostrar que existe mais facilidade de você fazer uma busca, né, por um determinado grupo de informações utilizando o Discover em cima de um grupo de informações do que você precisasse fazer isso dentro de uma planilha, por exemplo. Poxa, mas a planilha me atende rápido. Beleza. Tenta criar uma planilha com 10, 20, 30 gigas ou 1 tera, né, de tamanho e fazer essa mesma coisa que a gente está fazendo aqui nessa planilha e depois a gente conversa para ver o quanto que isso vai transformar, tá? Brincadeiras à parte, era esse o objetivo do vídeo hoje, de mostrar o Discover como ele pode ser utilizado como uma ferramenta poderosa para buscar informações dentro do Elasticsearch, e aí com isso você consegue ter essa interface mais amigável do que utilizar, por exemplo, um Ctrl F ou quem sabe um pipe grep dentro do Linux ali numa telinha preta de um shell
aqui a gente tem essa facilidade, beleza? No próximo vídeo eu vou mostrar sobre como criar dashboards em cima dessas informações, e aí com isso a gente já vai conseguir ter uma informação, uma informação visual onde você consegue bater o olho e interpretar o gráfico ali, o dashboard que a gente vai criar com base nessas informações, beleza? Era isso que eu tinha para apresentar para hoje para vocês. Te vejo no próximo vídeo e tchau!